Nazário Pimentel, Ivan Valença e José Rosa de Oliveira Neto revolucionaram a mídia impressa de Sergipe no início da década de 70 do século XX, quando inauguraram o semanário Jornal da Cidade. O sucesso do empreendimento faria com que, logo depois, o jornal se transformasse num diário. A revolução era na forma e no conteúdo. Ivan foi um editor inovador e muito bem cuidadoso. Quanto à forma, Ivan, José Rosa e Nazário Pimentel investiram em equipamentos e criaram o primeiro jornal sergipano impresso pelo sistema Offset. Concebido, desenhado e impresso pelo sistema Offset. A revolução era a impressão a frio. Estavam sendo abandonadas as velhas máquinas linotipo com suas caldeiras de chumbo quente que eram utilizadas para fazer a composição do jornal, trocadas pelas máquinas Composer com suas esferas. É sobre este tema o vídeo de memórias do jornalista Luiz Eduardo Oliva, que acompanhamos a partir de agora. Bom, o Jornal da Cidade, já te contei essa história, publiquei um artigo até recentemente, tem um mês e meio mais ou menos. O Jornal da Cidade também surge, mas surge no sistema tipográfico tabloide. Orlando da Propag, o Orlando 2, Orlando era o maior caga-raiva que tinha. E ele era, comigo tinha um certo respeito, mas Orlando era um empreendedor, inegavelmente, de carro, de aluguel, de não sei o quê. Ele era um homem assim. Agora, Orlando era, e que Deus o tenha, mas não pode se deixar dizer, estamos falando de história, Orlando era o assédio moral em pessoa. Quem trabalhava com Orlando tremia, trabalhava com ele tremendo. Orlando era de dar esporro, de dar grito, de não ter respeito, de porra nenhuma, nem nada. Uma vez Alcides teve um negócio com ele, ficou com raiva dele, e pensou em dar um soco nele. Aí eu disse, rapaz, vai, não, isso aqui não cheira a pivida e glauçar. Aí eu disse, como é, Alcides? Cheira a pivida e glauçar? Ele disse, que é mais uma inconfidência, né? Aí disse, o que é pivide, Alcides? Ele disse, pivide é por não tomar banho, fica aquelas barreiras nas pernas, que quando você passa as unhas, chega a sair as estradas. Ele puxa, e glauçar. Glauçar é aquelas bolinhas que fica, o cara não limpa direito, e ele mete a mão ali por dentro, e puxa e fica cheirando. Ele cheira a pivide e glauçar. Eu nunca esqueci, eu nunca sabia dessa expressão, mas é uma expressão nova. É algo inusitado, pivide e glauçar. Eu já tentei encontrar essas palavras no dicionário, nunca encontrei, nunca vi. Ele pensei em dar um soco e arrancar aquela barba dele. Mas Orlando monta com o grupo, ali o escritório de Orlando, era da Propag, que também, eu acho que alugava carro, era já quase chegando, era na rua de Laranjeiras, quase chegando na Rua da Frente, do lado direito. E ali ele monta, pela parte empresarial, parece-me que é ele, com Zé Rosa de Oliveira Neto, eu pensei que era Luiz Eduardo Costa, não era, Nazário Ramos Pimentel, pelo menos esses dois, e mais alguns, Ivan Valença, eles lançam o Jornal de Sergipe, um semanário com uma página, o semanário que vinha com com o tamanho tabloide, semanalmente vinha. O jornal deu certo, resolvem ampliar para, num ato de ousadia, de Nazário Pimentel, certamente, eles resolvem comprar uma offset. E Sergipe recebe sua primeira offset. Também já contei essa história, mas para não ficar em branco, en passant, eles realizam, então, um curso para contratar repórteres. Só tinha um repórter, Otacílio, que eu não me lembro sobre o nome de Otacílio. Otacílio era um negro, para lembrar, nada disso, naquela época, que era funcionário dos Correios. Eu tinha muita vontade de saber o paradeiro de Otacílio, de encontrar com Otacílio.
porque foi meu companheiro inicial. E Otacílio, ele vai, e era o repórter. Eles queriam mais um repórter. Eles realizam, então, um curso no PIPMOB, Programa de Preparação de Mão de Obra, pelo SESC, montam este curso, convidam jovens para participar e eu participo. Era num prédio eu acho que já era no prédio da Federação do Comércio, não sei se já estava construído ou se era lá para lá no centro, era um prédio, me lembro de um prédiozinho que eu ia, e eu me destaco no curso. E eu sou o selecionado para ser o repórter. Para mim foi uma glória. Eu não sei se também pesou, era o fato do filho de João Oliva, ter sido foca da Gazeta, de ter sido a experiência na coisa. Eles queriam, acho que uma pessoa jovem, também, para fazer o contraponto com o Otacílio, e o fato é que eu fui um selecionado, entre tantos que fizeram. E fui ser repórter do Jornal da Cidade em Offset, desde o primeiro dia. Era um jornal que tinha esses, chefe de redação, o próprio Ivan Valença, depois Paulo Fernando Teles de Moraes, depois tinha a colunista social, Lânia Duarte. Lânia é uma figura, Lânia sempre foi uma mulher muito bonita, ela é uma das mais incríveis, ela foi uma mulher inovadora, ela era iconoclasta. Eu me lembro dela, uma vez, a gente fazendo um curso de desenho na Galeria Álvaro Santos, que eu comecei com desenho, já contei essa história, e eu nunca esqueci disso, nunca esqueci. Tanto que Lânia prendeu Tadeu Machado de tal maneira que ele, ela cativou e Tadeu, que era um homem bonito, talvez jovem, e ela está com ela até hoje, graças a Deus, e graças a ela. Então, Lânia era a colunista social, já com texto diferenciado, ele fazia em reticência, sabe? Não era aquele colunismo piegas, não, ela já vem com a inovação. Lânia vem, e quando Lânia teve um tempo que ficou de fora por alguma razão, quem substitui Lânia? Pedro Valadares, o Boca do Inferno, que merece, com todos os problemas de Valadares, de ser o caga-raiva, mas eu gosto muito dele, vive no shopping. Nunca mais o avistei por conta disso, mas eu via sempre. E ele é o cara que cria uma das editoras mais fantásticas de Sergipe, que é Como era o nome da editora dele? Aquela editora que publica Ayrton Cardoso, que publica Gilvan Fontes, que publica muita gente. É o primeiro cara a ter ousadia de uma editora no estilo da editora Pasquim. Então, ele vai também ser substituir Lânia um pouco. O Jornal da Cidade, como eu contei, ficava na rua Santo Amaro, a gente passava pelo Elci Cabeleireiros, embaixo ficava a parte da máquina e a pré-impressão, etc. No fundo, lá atrás, embaixo, ficava a composição do jornal. Ela era na máquina do Composer, daquela máquina Composer, com as esferazinhas, que mudavam as esferas para mudar o tipo, e trabalhava lá Heleno Ávila, que vem a ser promotor depois. Eu aí estava dizendo que a redação tinha Lânia Duarte, tinha Heleno Ávila, e tinha a mulher de York, que eu esqueço o nome dela, que era também da Composer, certo? E isso proporciona, o Jornal de Cidade, então, fluiu. Eu tive aquelas matérias que eu falei, do Matadouro, daquilo tudo que eu já contei para você. E eu fiquei lá um tempo, uns 6 meses ou mais, no Jornal de Cidade. Lá eu cobria, sobretudo, as reuniões do Condese, eu cobria o Palácio do Governo, eu cobria a Secretaria de Educação, algumas reportagens que recebia de rua, reportagens sociais, etc. E ainda naquela época tinha uma pauta meio livre. Você também podia chegar com matérias que você pegava, que era o famoso furo. E tinha o famoso, aquele negócio de que você reúne pessoas, é mais ou menos isso. E ali funcionava, como eu disse, na frente do Cine Palace, ao lado, onde 5 horas da tarde os repórteres, todo mundo se encontrava do jornalismo. Era a Gazeta, o Diário, a Jornal Estrada, e ali a gente fazia aquele ciclo todo, conversando, e nessa conversa a gente evoluía
com muita coisa, e o que é que fazia os repórteres? Aquela matéria que era comum para todo mundo, a gente trocava. O que era furo, o cara escondia. Claro, não dava. E, com isso, a gente foi evoluindo. Quando Ivan me impede que eu indique um outro amigo para ser repórter, eu indiquei Milton Alves, isso que eu estou dizendo. Quem levou Milton Alves, que é grande amigo do João Batista para o Jornal Cidade, fui eu. Aí eu fico no Jornal Cidade.